Olá pessoal, bem-vindo a mais um videoaula do nosso módulo de comandos importantes e neste videoaula eu vou falar sobre o cut e o AWK, tá? Então o cut e o AWK eles servem para cortar texto. Então você pode ter um texto lá enorme e você só quer uma determinada coluna ou você só quer após um determinado delimitador. Então primeiro de tudo, o que é um delimitador, né? Quando você tem lá uma frase com vírgula, você pode selecionar para o vírgula ser o delimitador, como por exemplo um CSV. Então você tem lá no Excel, você exporta o dado do Excel para um CSV. Os campos eles são separados por um delimitador, vírgula. Esse é o padrão do CSV. Então você consegue usar o cut para falar, olha, eu só quero pegar a coluna 1, ou a coluna 2, ou a coluna 3 desse CSV. Então, neste exemplo, eu falei aqui sobre o nosso vírgula, né? Mas eu posso selecionar o delimitador que eu quiser. Então, se por algum motivo eu estou lá com um arquivo que o delimitador seja dois pontos ou ponto e vírgula, não tem problema. Ele vai entender de qualquer forma. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Vou abrir aqui o PSWD. Se você notar, olha, o PSWD ele tem aqui um padrão que é o nome do usuário, a senha, o ID do usuário e tem mais alguns detalhes sobre o usuário. Todos os campos eles são separados por um delimitador, né? Pelo dois pontos. E esse dois pontos vai ser o nosso delimitador aqui no PSWD. Isso quer dizer que, se eu quiser pegar o nome do usuário, eu tenho que falar para o cut, olha, eu quero, baseado no delimitador dois pontos, a primeira coluna. Aí ele vai me entregar essa primeira coluna. Então vamos testar isso. Eu coloco aqui, ó, cut menos D de delimitador, dois pontos, espaço, menos F de field. Então qual que é a coluna? Vai ser a coluna 1, a coluna 2? Aqui eu vou colocar a coluna 1, que é a coluna de usuário. Aí eu só venho aqui e coloco o arquivo. Então, ele mostrou todos os usuários que estão no sistema operacional. Isso é o delimitador dois pontos. Agora, se eu colocar aqui a coluna 5, ele mostra a descrição do usuário. E se eu quiser tanto o nome do usuário como a descrição do usuário, como que eu faço? Bom, é muito simples. É só eu colocar aqui, olha, 1,5 no field. Ele vai mostrar a coluna 1 e a coluna 5. Se eu der Enter, ó, você vai ver que ele mostrou. E se por algum motivo eu não quero esses dois pontos, como que eu faço? Simples também. O cut tem um comando que se chama, um parâmetro na verdade, que se chama output delimiter. Aí eu posso colocar qual que é o delimitador que o output delimiter vai ter. Então, eu vou colocar, ao invés... O que é isso daqui? Ó? É o texto que vai aparecer ao invés de dois pontos. Então, eu vou colocar espaço, espaço. Deixa eu escrever. A descrição é. Pronto. Dei Enter, olha. E ele substituiu o dois pontos de tudo que tinha dois pontos. Na verdade, só no output delimiter, né? Então ele trocou o delimitador dois pontos e colocou isso daqui no local. Então isso é uma maneira. Deixa eu apagar esse que era só por exemplo. E se você quiser, por exemplo, a coluna 1, 3, 4 e 5. Assim funciona normalmente, funciona 100%. Mas como que eu faria aqui para facilitar a minha vida? Eu poderia, porque imagina, são 10 linhas, desculpa, são 10 colunas. Eu não vou colocar os 10 números aqui, as 10 colunas aqui. É muito trabalho. Então eu posso vir aqui ó, e apagar esse número 4 e falar que é tudo do 3 até o 5. Então tudo que está na coluna 1, 3, 4, 5, ele vai aparecer aqui para mim. Se eu der um Enter, ele vai, se eu deixar assim, ele vai funcionar também, com um intervalo ou sem o intervalo, com os números. Então, pessoal, eu vou até simular um texto, porque aqui a gente testou com dois pontos. Mas quando é vírgula,
ele exige um pequeno trabalhinho. Então, vou entrar no TMP. Aqui no TMP, eu vou abrir o nosso arquivo e eu vou escrever um texto aqui, ó. Eu vou colocar dentro deste arquivo. Vamos lá, colocar coluna 1, vírgula, coluna 2, vírgula, coluna 3, coluna 4. Aí embaixo, conteúdo 1, vírgula, conteúdo 2, conteúdo 3 e conteúdo 4. Ótimo, então se eu der um cat no arquivo, beleza. Então agora eu tenho uma vírgula. Se eu colocar cut menos D, vírgula, menos F, eu quero a coluna 2 e o nome do arquivo, ele funcionou. Mas o que acontece? Nem todos os sistemas operacionais ou todos os bashes isso vai funcionar. Então, qual que é a minha sugestão nesse momento? Quando você for usar um caractere, como por exemplo o vírgula, ou algum outro caractere que normalmente eles são aceitos nos parâmetros, sempre coloque um escape antes. Então, o escape vai dizer assim, ó, o escape ele vai confirmar que o próximo caractere ele não é um caractere especial, ele é uma string. Porque se você testar em um outro bash ou em um outro sistema operacional, pode acontecer de ele não funcionar e aparecer um erro por causa do vírgula, porque segundo ele vai entender que alguma outra entrada é esperada, tá? Então, se eu colocar o delimitador vírgula, fica melhor. Então, sempre que for usar, olha, não esqueça disso. Isso daqui é meio que é uma dica, na verdade, e ele pode ser um pulo do gato, porque às vezes funciona no seu computador, mas não vai funcionar no computador do outro. E assim, imagina se você for criar um script que é para rodar em diversos servidores de diferentes versões, com diferentes binários, porém todos Linux. Esse tipo de coisa pode dar problema, tá bom, pessoal? Então, além do cut, né, já falamos bastante do cut. Nos outros videoaulas, mais para frente ainda, a gente vai usar ele na prática, no que é realmente usado no dia a dia, tá bom? Mas o cut, assim, se usa bastante mesmo. Porém, você usa mais o AWK. Mas o que acontece? Eu até coloquei aqui na apresentação, olha, que nós vamos ver mais. Existe só um módulo do AWK, porque hoje as pessoas normalmente entendem que o AWK é um comando que corta colunas como se fosse o cut. Porém, ele é muito mais que isso. Ele não é um comando, ele é um software mesmo. O AWK ele é uma linguagem de programação e por isso que eu deixei ele só em um módulo para vocês verem o poder que o AWK tem. Mas no geral, o AWK funciona tão bem quanto o cut. Então, mas ali no fundo, o AWK ele tem uma performance um pouco inferior ao cut, porque o binário do cut ele é muito menor. Inclusive, se eu for colocar um DU, deixa eu ver, o AWK e o it. O it é para ver o path do comando, né? Então, eu quero ver do AWK e do cut. Agora, eu quero ver o tamanho de cada um. Deixa eu ver o tamanho de cada um. Parece, aqui mostra que o cut, né, tem 44K e o AWK tem 0. Então tá errado, porque a AWK não tem 0. O que eu queria mostrar é que a AWK tem muito mais. O que acontece aqui é porque o AWK é um link simbólico. Tá vendo? Então, olha, ele é um link, isso daqui aponta para isso, e esse daqui ainda aponta para isso, que é o MAWK. Esse daqui é quase certeza que já é o binário. É esse o binário mesmo. Então, deixa eu dar um DU menos H nele e no cut. Vou limpar a tela. Enter. Então, olha, o MAWK, que é o AWK propriamente dito, ele é muito maior. Ele tem 124K e o cut tem 44K. Se você tem que executar diversas vezes o AWK no seu script, você pode ter um processamento de 3 vezes mais que apenas utilizar o cut. Então, evite utilizar o AWK quando você só quer cortar um dado, porque o cut provavelmente faz o mesmo.
Mas no dia a dia, como um troubleshoot, uma análise, até acaba sendo mais fácil usar a WK tudo. Mas só toma cuidado em não dizer que a WK serve para cortar coisas. Porque logo no início eu dizia bastante isso. E depois eu notei que não é assim que funciona. Mas um exemplo que assim, o AWK ele sempre é muito usado e sempre bem-vindo no DF. Então eu dou um DF para ver todos os file systems e eu quero ver todos os file systems, a última coluna. O que acontece? Com o cut, eu não tenho um delimitador padrão entre as colunas. Então fica muito difícil para mim dizer, eu quero com o cut, eu quero a coluna 2. Já com a WK ele fica fácil, porque ele entende que um espaço, um tab, ele é um delimitador padrão. Então, se eu colocar aqui um DF, um pipe AWK, aí tem o parâmetro dele. Ele é um pouco chato no início para você guardar, mas é aspas simples. Dentro ele tem chaves, aí você coloca um print. Print, aqui você escolhe a coluna. $1, $2, $3, 4, 5, 6. Então, o nosso file system que a gente quer, ele é o $6, porque ele é a coluna 6. Então, deixa eu colocar aqui $6. E eu vou dar um Enter. Tá vendo? Olha, ele me retornou o file system. E o que eu poderia fazer aqui? Eu posso falar, deixa eu dar um DF novamente. Eu posso falar que eu consigo trabalhar aqui com esse print. Se eu quiser colocar um texto, eu posso vir aqui dentro e colocar aspas duplas. E aqui eu escrevo um texto. Tá vendo? Olha, apareceu um texto no final de todo file system. Mas o que eu quero fazer é falar assim, o file system tal tem tantos gigas usados, ou tantos megas, sei lá. Então, olha, a coluna 1, 2, 3 é de espaço usado. Então, eu vou dar um df-m, que é em mega. Vou fazer um AWK print $6. Então, antes eu vou colocar o file system espaço, o nome do file system, espaço, está usando, fecho, dólar quanto? Aqui é o dólar 3, né? 3, espaço, MB. Aí eu fecho o print, Enter. Então ele me mostrou aqui um report dizendo que o file system tal está usando tantos megabytes, né? Tantos megabytes. Então, pessoal, é assim que você usa o AWK. E como eu faria lá no PSWD? Porque o PSWD ele tem um delimitador padrão. Se eu usar o AWK aqui, ele não vai funcionar, porque a WK é espaço, é tab, é vários espaços ao mesmo tempo, ele identifica isso. Mas aqui ele não tem um espaço, não tem alguma coisa separando, então vai ficar tudo torto. Como que você faz aqui? Simples. Você usa o AWK menos F maiúsculo. O F serve de delimitador. Aí eu digo aqui que o delimitador vai ser 2 pontos. Daí, a partir disso eu consigo colocar um texto aqui dentro, dizendo o usuário da coluna 1 é, né? Aí eu coloco o nome do usuário. Opa, só faltou colocar o nome do arquivo, né? Vai ser PSWD. E ponto final. Simples assim, pessoal. Então a WK ele tem um poder enorme, mas isso seria assim 3, 4% de todo o software dele em si. E vocês viram que ele é muito mais pesado que o Cut, 3 vezes mais. No dia a dia você pode falar assim, eu não vou usar o AWK. Não tem diferença, tipo, que um seja 1 milissegundo e o outro seja 2 milissegundos. Isso daqui é transparente para mim. Aí eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem um CSV. Esse CSV serve de entrada para o seu script.
E esse CSV tem 15 mil linhas. Daí você pensa assim, é difícil chegar nesse ponto. Não é. É muito fácil, 15 mil linhas. Então você tem lá 15 mil linhas para ser analisadas. Aí você usa o AWK. Ou melhor, você usa o cut. E o cut leva 1 minuto. Que seja para analisar 1 minuto. Aí você resolve usar o AWK. Claro que não é uma regra assim de 3, mas pensando ali bem por cima, de uma forma grosseira, nós poderíamos dizer que com a WK no lugar do cut, iria levar 3 minutos. Imagina isso em hora, de 1 para 3 horas. Imagina isso em dia, um processamento de um dia vira 3. Aí, em uma grande proporção, você acaba dando mais importância para isso. E então, pessoal, e é mais esse o ponto que eu quero deixar aqui, que é bastante importante. Eu sei porque eu usei a WK logo no início para gerar um reporte pessoal meu e eu notei que estava demorando muito. E depois que eu comecei a trocar para cut e também evitar comandos como, por exemplo, o sort e o unique, daí eu coloquei tudo junto, aí começou a ficar um processamento muito mais rápido, tá bom? Então, sem estender mais esse vídeo, vou finalizar aqui. Qualquer dúvida sobre esses dois também, eles são extremamente importantes. Não esqueçam de deixar mensagens e dúvidas no fórum aqui interno do Udemy, tá bom? Então, aguardo vocês no próximo vídeo aula. Até daqui a pouco.